Hoje vamos abordar um tema atual e polêmico envolvendo os direitos à personalidade, que são aqueles inerentes à pessoa humana e a ela ligados de modo perpétuo e permanente, relacionando com o direito à doação de órgãos após a morte. A doação de órgãos é regulamentada pela Lei 9.434 de 1997 e pelo Código Civil Brasileiro de 2002. Em parágrafos revogados dessa mesma legislação, era prevista a doação presumida de órgãos por parte do indivíduo, onde ele atestava no seu documento de identidade ou na sua carteira nacional de habilitação o seu desejo em ser um potencial doador. Atualmente é realizado o consenso entre a família, onde a família é consultada sobre o desejo de doação dos órgãos do ente falecido. Há exceções encontradas onde é necessário realizar o registro em cartório do desejo do indivíduo em ser um doador após a sua morte. Esse desejo ele é atestado em cartório a partir da presença de duas testemunhas em um documento. Para a retirada dos órgãos, deve ser atestada a morte encefálica do doador por no mínimo 2 médicos, sendo um desses especialista de área neurológica. Após a retirada, entra-se em contato com a central de doação de órgãos e tecidos. É um direito da personalidade, sendo, portanto, indisponível. Sabemos que a doação do corpo, ou parte do mesmo, fere diretamente ao princípio da indisponibilidade. Porém, por questões éticas, políticas e até mesmo jurídicas, são admitidas disposições gratuitas de parte do corpo humano, vivo ou morto, se não causar prejuízo ao titular, e podemos concluir que a doação é uma exceção dentro desse direito de personalidade, respeitando sempre a autonomia do indivíduo, apesar de nos casos nos quais o indivíduo não deixou formalmente expressa sua vontade de doar, a família pode ter esse poder de decidir. Como Schreiber bem nos alude, a lei de doação exige que o corpo deve ser respeitado, sempre, nunca deixando de lado a personalidade do indivíduo. A parte que trata dos direitos à personalidade, em especial sobre a integridade psicofísica, temos os artigos 13 a 15. Especificamente sobre a integridade física, temos os artigos 13 e 14 do Código Civil Brasileiro. O artigo 13 do Código Civil regula da seguinte maneira, que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Em seu parágrafo único, ele regula da seguinte maneira, que, em se tratando de ato previsto neste artigo, será para fins de transplante na forma estabelecida na lei especial. Então aqui a gente vê o artigo 13 fazendo uma referência à Lei 9.434 de 1997, que regula sobre a questão dos transplantes de órgãos e tecidos. E o artigo 14, ele dispõe que é válida sobre o objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte para depois da morte. Como visto, só pode atender a integridades científicas ou altruísticas e jamais voltados à exploração econômica. Cidade do assunto, se fez necessário uma entrevista com quem realmente entende do assunto. Veja agora trechos da entrevista realizada com um membro do Serviço de Transplante de Fígado do Hospital das Clínicas de Minas Gerais e professor adjunto da UFMG. Ele irá nos falar um pouco sobre a questão da doação do nosso estado. Meu nome é Evandro Costa, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, professor adjunto da Faculdade Federal de Minas Gerais e membro do Serviço de Transplante de Fígado do Hospital das Clínicas da UFMG. Em relação ao transplante, já é um tratamento consagrado há algumas décadas e se presta ao tratamento de pacientes em doenças terminais, em vários órgãos, como coração, fígado, pâncreas, rim, etc. É um tratamento de alta complexidade, que exige relativamente caro, mas que representa para esses enfermos a única chance de sobrevida a longo prazo, além de que esses pacientes que enfrentam essas doenças têm uma vida extremamente penosa.
O número de transplantes no nosso estado, a cada ano, né, nos últimos 5 anos, tem decaído, né, principalmente nos últimos 2, devido à desmotivação das equipes e pela política do estado, né, em relação ao transplante, que está, como tudo no Brasil, em relação a essa crise, tem piorado, né? O número de transplantes do estado em relação ao resto do Brasil tá caindo, né? E o que a gente vê também é que o número de doações do estado é menor que a média nacional. O que a gente precisa normalmente para que haja um maior número de transplantes seria aumentar o número de doações, mas o que a gente vê é que as próprias equipes médicas, elas não são treinadas nem são incentivadas a fazer isso. Então, um grande número de potenciais doadores a gente perde por conta desse não engajamento das equipes médicas no estado, né? E, além de tudo, o nosso estado, como é muito grande, tem muitas cidades que não dispõem de estrutura suficiente, então esses pacientes acabam se perdendo e a gente perde muita doação com isso. Médicos intensivistas que mantenham ele vivo, né? E, além de tudo, as equipes de transplante estarem mobilizadas, né? Então, basicamente, tudo isso a gente tem no centro de médio e grande porte, mas o que está precisando para que se aumente de novo o número de transplantes é que haja mobilização da população e das próprias equipes médicas. A família da pessoa que sofreu morte encefálica não entende ou simplesmente não aceita que, de fato, o parente faleceu. Isso dificulta imensamente a permissão para a doação de órgãos. O mito da desconfiguração do corpo do falecido é outro fator que influencia que haja uma equipe preparada para esclarecer aos familiares do possível doador que o corpo não será desconfigurado. Algumas culturas e grupos religiosos não aceitam a morte enquanto as funções vitais do indivíduo não cessam, já que o indivíduo aparenta estar vivo, mas de fato ele está sendo mantido através de suporte artificial.